Meus amados irmãos, nós somos cristãos. Nós somos cristãos se temos Cristo habitando em nossos corações através do Espírito Santo. Nós somos cristãos se nós somos seguidores de Cristo, se nós somos discípulos de Cristo, se nós somos obedientes à palavra de Cristo. Nós somos cristãos se nós já aceitamos e dissemos sim àquele convite, onde o próprio Cristo, na sua palavra, disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Nós somos cristãos se nós já nascemos de novo, se nós já nos arrependemos de nossos pecados e entregamos a Jesus a nossa vida, recebendo-o como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós somos cristãos se, já tendo sido antes da fundação do mundo escolhidos pelo Pai, comprados pelo Filho na cruz do Calvário, fomos selados pelo Espírito Santo, de modo que somos cristãos se a nossa vida já foi regenerada e hoje vivemos para Cristo, vivemos com Cristo, vivemos em Cristo e se Cristo vive em nós. Assim nós somos cristãos. Não apenas porque nós nos identificamos como cristãos, não apenas porque viemos de uma família tradicionalmente cristã. Somos cristãos se estamos em Cristo, se Cristo está em nós, se a nossa vida pertence a Cristo, se a nossa vida é vivida para Cristo. Portanto, nós somos cristãos assim. E sendo cristãos, meus amados, nós temos uma convicção, nós temos uma certeza, nós temos uma esperança inabalável. E esta esperança é: nós temos um destino certo. Somos cristãos, portanto temos um destino certo. Somos peregrinos sobre esta terra, estamos indo na direção da nossa Canaã celestial. Nós estamos rumando para a nossa vida com Deus por toda a eternidade. Mas nós sabemos, queridos, que conquanto sejamos cristãos e o nosso destino já seja certo, a viagem nem sempre é tranquila. A viagem até chegarmos nesse destino nem sempre é fácil. Para começar, queridos, nós entendemos que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou claro, quando João registra a sua fala dizendo que Cristo disse: no mundo tereis aflições, portanto tende bom ânimo. Eu venci o mundo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu percebo, queridos, que quando eu penso nesse nosso destino e penso na viagem para chegarmos lá, na nossa peregrinação, na nossa trajetória de vida, na nossa caminhada, eu consigo enxergar neste relato da viagem do apóstolo Paulo algo semelhante a essa nossa viagem existencial, essa nossa jornada na direção do nosso destino. Bom, quando nós pensamos nessa viagem do apóstolo Paulo no capítulo 27, primeiro, para começar, não era uma viagem turística e nem mesmo uma viagem de negócios. Paulo não estava de férias, não era um cruzeiro para passear. Era uma viagem, sim, mas era uma viagem desconfortável. Era uma viagem de um preso a caminho do seu julgamento. Além disso, nós observamos no capítulo 27, principalmente, queridos, diversas dificuldades, diversas adversidades, diversos problemas enfrentados por Paulo nessa viagem. No versículo 4, diz que os ventos eram contrários. No versículo 7, diz que a viagem se tornou vagarosa e dificultosa, sendo impedidos por um tempo de prosseguir.
No versículo 8, a viagem é descrita como penosa. No versículo 9, é descrita como perigosa. No versículo 10, a viagem é descrita como trabalhosa, com dano e com prejuízo. No versículo 14, eles enfrentam um tufão de vento, uma tempestade violenta que dura dias. No versículo 15, por causa deste tufão, o navio é arrastado violentamente e fica incontrolável. No versículo 18, no segundo dia desse tufão, eles são açoitados severamente pela tormenta. No versículo 19, que é encontramos o terceiro dia do tufão, a tripulação precisa lançar ao mar partes importantes do navio por causa da tempestade. No versículo 41, depois de 14 dias de viagem, o navio encalha e começa a ser destruído pelas ondas na costa da ilha de Malta. No versículo 42, os soldados romanos queriam matar todos os presos que estavam naquele navio, todos os prisioneiros que estavam naquele navio, com receio de que eles fugissem. No versículo 44, as 276 pessoas que estavam naquele navio, tinha prisioneiros, tinha soldados, tinha outros passageiros, todos eles conseguem pular no mar e nadar até a costa, e todos ficam a salvos na ilha de Malta. E aí, no capítulo 28, versículo 3, ainda acontece algo dramático. Paulo estava recolhendo pedaços de madeira para jogar numa fogueira, para se aquecer, certamente porque estavam com muito frio. Paulo ele é picado enquanto faz isso. Tinha uma víbora ali escondida naqueles gravetos, naquela madeira. E essa víbora venenosa pica o apóstolo Paulo. As pessoas que estão ao redor, todas testemunham aquilo e ficam apenas esperando ele inchar e morrer. Bom, a gente percebe que não foi uma viagem nada tranquila. Não foi uma viagem nada fácil. E assim, meus amados, muitas vezes é caracterizada a nossa jornada nessa vida. Nem sempre todos os episódios da nossa vida, nem sempre todos os capítulos são marcados por tempestades e tufões. Mas quando nós olhamos para a nossa caminhada com o Senhor desde o dia da nossa conversão, nós podemos nos lembrar de momentos difíceis, de momentos atribulados, de tempestades, de tufões existenciais, de perdas, prejuízos, de dificuldades, como essa que nós todos estamos experimentando. Mas, amados, eu gostaria de refletir com vocês e de compartilhar com vocês algumas verdades muito especiais, muito encorajadoras, muito consoladoras para o coração de vocês nesse instante. Eu digo para vocês que essas verdades trouxeram refrigério para o meu coração. Enquanto eu estava meditando, essas verdades saltaram das Escrituras perante os meus olhos e eu sou muito grato ao Senhor por ter percebido, por ter sido tão alcançado por essas certezas, por essas verdades preciosas. Talvez até quando você passou seu olhar por essa passagem, nessa leitura do desafio da quarentena, desafio de ler o Novo Testamento em 40 dias, talvez você também tenha sido tocado pelas mesmas verdades. E se assim foi, glória a Deus. E que bom que eu posso trazer à memória aquilo que você já tem recebido da parte do Senhor. Então vejam só, pensando justamente sobre o que acontece aqui com o apóstolo Paulo, essa jornada, essa viagem,
até a cidade de Roma. Eu gostaria de compartilhar a primeira verdade aqui com vocês, encorajadora, já que o nosso tema é coragem para seguir em frente. A primeira verdade é: quando nossas referências humanas nos desapontam e os nossos recursos acabam, Deus continua nos dando a sua direção e Ele não falha. Portanto, devemos obedecer. Amém? Eu vou repetir. Quando nossas referências humanas nos desapontam e os nossos recursos acabam, Deus continua nos dando a sua direção e Ele não falha. Portanto, devemos obedecer. Queridos, percebam o que está escrito nos versos 21 ao 24. Antes desses versos, o apóstolo Paulo conversa com o capitão daquele navio, com a tripulação, com os responsáveis, com o comandante sobre os presos. E ele compartilha dizendo de alguns perigos que vinham adiante. Deus havia dado a Paulo esse discernimento, mostrado para Paulo as dificuldades que eles teriam naquela viagem. Paulo compartilhou com os superiores naquela embarcação, mas o texto diz que eles não deram atenção para Paulo e seguiram a rota que eles mesmos estavam planejando. Eles não deram ouvidos a Paulo, não deram ouvidos a aquele homem que tinha uma direção de Deus e seguiram seu próprio curso. E o navio começou a enfrentar diversos problemas, uma tempestade, ventos contrários, e eles sentiram muita dificuldade em continuar. Pois bem, quando as referências humanas, e essas referências ali naquele navio, era o capitão, eram os marinheiros, era o próprio comandante que era responsável pelos presos e que poderia interferir, mas não fizeram. Pois bem, quando as nossas referências humanas, elas nos desapontam, e muitas vezes pode ser um pai que nos desaponta, a mãe que nos desaponta, um líder que nos desaponta, um governante que nos desaponta, um irmão em Cristo que nos desaponta, o pastor que nos desaponta. Enfim, quando as nossas referências, pessoas que nós compreendemos serem pessoas importantes na nossa vida, quando elas nos desapontam, ou alguém que a gente espera um apoio, um suporte, uma ajuda e não vem, enfim. E quando os nossos recursos acabam, quando não há nada que possamos fazer, quando nós não temos meios e habilidades e recursos, condições para resolver aquela situação, queridos, Deus continua nos dando a sua direção. E Deus, Ele nos dirige através da sua palavra. Mas nós vemos aqui que diante desse cenário bem difícil, bem dramático, bem atribulado que Paulo e o restante daquela tripulação estava vivendo, o versículo 21 ao 24 nos dizem: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse... Queridos, eles estavam muito tempo sem comer porque estava muito difícil. Eles não estavam encontrando tempo, eles estavam atribulados, eles estavam tentando resolver aquela situação. E as dificuldades, o enfrentamento daquela tempestade, todos apavorados, todos com medo. E muitas vezes, você já experimentou sofrimento, aflição, um drama tão grande que lhe fez perder o apetite? Talvez aí você diga: puxa, eu sou uma pessoa que come muito bem, eu sou uma pessoa que tem um apetite muito bom, mas eu realmente me lembro de um episódio na minha vida, de um momento tão difícil, onde eu tive tanta aflição, eu fiquei tão angustiado que eu perdi a fome, que eu perdi a atenção até mesmo com relação a esses cuidados pessoais, de me alimentar, de tão atribulado que eu estava, de tão tenso, de tão inquieto, de tão difícil que estava a situação. Pois bem, é o que nós estamos vendo no versículo 21. E Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Eles não deram ouvidos a Paulo.
E assim desapontaram Paulo nesse sentido. As referências, o capitão. Mas agora, versículo 22, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Queridos, o apóstolo Paulo, ele chega para aquelas pessoas e diz: tenham coragem. Tenham coragem porque Deus falou comigo. Tenham coragem porque Deus me deu uma direção. Tenham coragem porque Deus ele falou comigo. Deus ele me disse o que vai acontecer. Deus ele me disse como nós precisamos agir. E meus amados irmãos, da mesma forma eu digo para vocês, tenhamos coragem. Tenham coragem. E tenham coragem, sabe por quê? Porque Deus fala conosco. Porque Deus continua nos dirigindo através da sua palavra. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos fortalece. É pela palavra do Senhor que nós somos santificados, fortalecidos, renovados. Então, coragem. Vamos seguir em frente, coragem. Vamos seguir em frente porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra do Senhor que passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Coragem. Vamos seguir em frente. Deus continua falando conosco através da sua palavra. Deus continua dirigindo as nossas vidas através da sua palavra. Deus continua nos ensinando sobre seu caráter, sobre os seus atributos perfeitos através da sua palavra. Deus continua nos ensinando sobre como viver piedosamente, como viver uma vida que agrade a Ele através da sua palavra. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra de Deus escrita, revelada para nós. E através da sua palavra que nós podemos conhecer ao Senhor, que nós podemos conhecer o Evangelho. Meus amados irmãos, hereges por aí tentam desvalorizar a palavra do Senhor, tentam diminuir a sua importância, diminuir a sua eficácia, mas nós cremos sim, porque que a palavra do Senhor é a revelação de Deus escrita, suficiente, inerrante, inspirada, abençoadora, capaz de guiar e dirigir as nossas almas em meio aos desertos, em meio às tempestades, aos tufões, às pandemias da vida. Sim, nós temos a palavra preciosa do nosso Deus. E queridos, por isso Paulo disse: não tenham medo, tenham coragem. Coragem. Então, meus amados irmãos, quando as nossas referências humanas nos desapontam, quando os recursos acabam, ainda temos a palavra de Deus nos dirigindo, nos orientando. Portanto, nós devemos o quê? Obedecer. Diante do privilégio de termos a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos meditar na Bíblia. Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos aplicar a palavra de Deus ao nosso viver diário. Precisamos obedecer. Lembra do que está escrito lá na carta de Tiago? Sejam não somente ouvintes, mas também cumpridores. Sejam também obedientes. Sejam atentos a colocar em prática a palavra de Deus na vida de vocês. A segunda verdade preciosa, encorajadora, consoladora, animadora que eu encontro nessa passagem do capítulo 27 é a respeito da soberania de Deus. Vejam só, a soberania de Deus garante o cumprimento dos seus decretos. Nada pode impedir que a sua vontade se cumpra, nem tempestade, nem incrédulos, nem víboras, nada. Nós devemos confiar. Eu vou repetir. A soberania de Deus garante o cumprimento dos seus decretos.
Nada pode impedir que a sua vontade se cumpra. Nem tempestade, nem incrédulos, nem víboras, nada. Portanto, devemos confiar. Se a exortação do primeiro ponto é devemos obedecer porque Deus continua nos dirigindo, a exortação desse segundo ponto é devemos confiar porque Deus é soberano. A vontade dele se cumpre. Prestem atenção nos versículos 25 e 26. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Amados irmãos, Deus havia dito a Paulo, você vai para Roma. E não somente isso, na viagem, Deus disse para Paulo que todas as pessoas que estavam naquele navio chegariam em Roma. Apenas o que se perderia seria um navio. A perda seria material, mas todas aquelas vidas chegariam em Roma, chegariam no seu destino. E o versículo 26, Paulo diz, pois é necessário que sejamos arrastados para uma ilha. Nós vamos dar numa ilha, todos vamos ser salvos. Queridos, nada, absolutamente nada, poderia impedir o plano de Deus de se cumprir. Nada poderia impedir de Paulo chegar aonde Deus queria que Paulo chegasse. Por maior que fosse a tempestade, por maior que fosse a incredulidade dos homens, por mais veneno que fosse destilado, que fosse inserido no corpo de Paulo, a partir daquela víbora, ou por mais que qualquer outra dificuldade surgisse e se agigantasse diante deles, não porque Paulo era forte, não porque Paulo era uma pessoa especial, não porque Paulo tivesse uma capacidade inata, uma qualificação especial que o tornasse diferente de outras pessoas, nada disso. A diferença, o fator fundamental era Deus. Deus é soberano. Deus é o Deus da providência. Deus é um Deus cuja vontade não falha. Nem tempestades, nem soldados romanos, nem naufrágio, nem víbora venenosa. A tempestade não iria impedir Paulo. Os soldados romanos queriam matar os prisioneiros e Paulo fazia parte desses prisioneiros. E Deus gera no coração daquele comandante, do comandante dos soldados, uma afeição por Paulo, um cuidado por Paulo. E por causa de Paulo, por causa da afeição que Deus gera no coração daquele homem pelo apóstolo, nenhum prisioneiro é assassinado, é morto, é executado pelos soldados. Eles são lançados naquela ilha. Uma víbora venenosa pica o braço de Paulo e nada lhe acontece. Nada pode impedir que a vontade de Deus seja feita. A palavra do Senhor diz que era necessário que Paulo chegasse naquela ilha. Os planos de Deus não podem ser frustrados, irmãos. A sua palavra jamais voltará vazia. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Agindo Deus, eu lhe pergunto, quem impedirá? É uma pergunta retórica. A resposta é clara, é bíblica. Nada pode impedir o agir de Deus, absolutamente nada, nem ninguém. Nem governantes, nem pandemias, nada, absolutamente nada, nem crise econômica, nada pode impedir que a vontade de Deus se cumpra. A doutrina da soberania de Deus é um porto seguro para os corações aflitos. Eu vou repetir. A doutrina da soberania de Deus é um porto seguro para corações aflitos. Queridos, a soberania de Deus significa
que Ele possui todas as coisas em suas mãos, que Ele tem o controle da história, que Ele está acima de todas as coisas e pode todas as coisas. Ele faz tudo como lhe agrada e nada foge do seu absoluto controle e cuidado. Por isso, queridos, a certeza de que Deus é soberano nos traz tranquilidade e paz. Que a certeza de que Deus é soberano encha seu coração. E encha seu coração de paz, de serenidade, de tranquilidade, de confiança. Que você possa descansar. Se a tempestade está varrendo, açoitando a sua embarcação, se os dias são difíceis e talvez para você mais difíceis do que para outros, que você descanse na certeza de que Deus é soberano e de que nada foge aos cuidados do nosso Pai Celestial. Essa é uma verdade preciosa. Deus é soberano e Ele garante que os seus propósitos sejam cumpridos. Nada pode impedi-lo, portanto nós devemos confiar. Mas há uma terceira verdade, queridos, que eu desejo compartilhar. Se a primeira delas é que Deus continua nos dirigindo, mesmo quando as referências humanas nos desapontam e os recursos acabam e, portanto, nós devemos obedecer. Se a segunda verdade nos diz que Deus é soberano, nada pode impedir os seus decretos, Ele faz toda a sua vontade e nem tempestade, nem incrédulos, nem víboras podem impedi-lo, portanto, nós devemos confiar. Em terceiro lugar, eu quero compartilhar com vocês que até mesmo as maiores crises podem revelar grandes oportunidades para frutificarmos para Deus. Portanto, devemos aproveitar. Para você gravar, para você anotar, vou dizer novamente. Até mesmo as maiores crises podem revelar grandes, preciosas, maravilhosas oportunidades para frutificarmos para Deus, para darmos fruto para o Senhor, para glorificarmos a Deus. Portanto, nós devemos aproveitar. Irmãos, queridos, Paulo ele foi usado por Deus em meio a tudo isso aqui que nós já compartilhamos. Em meio à tempestade, em meio ao caos de ver aquele navio naufragar e eles terem que chegar como náufragos na ilha de Malta, em Roma como preso, em prisão domiciliar, enfim, nós vemos Paulo enxergando cada episódio, cada capítulo diferente de suas crises como oportunidades para que ele frutificasse para Deus, para que ele compartilhasse o Evangelho, para que ele desse bom testemunho, para que ele glorificasse o nome do Senhor, para que ele crescesse espiritualmente, para que ele fosse um instrumento nas mãos do Redentor. A crise aumentava, o problema se agigantava, as coisas ficavam mais difíceis. E Paulo continuava dando fruto. Paulo continuava exaltando e glorificando o nome do Senhor. Vejam só, Paulo foi usado por Deus no navio. Ele pregou para aquelas pessoas. Ele orou por aquelas pessoas. Ele entregou a mensagem de Deus para aquelas pessoas. Paulo foi usado na ilha de Malta. Deus, no meio daquela situação difícil, náufragos, muita gente perdendo seus pertences, navio destruído, e ali naquela ilha, Paulo tem uma oportunidade de orar por uma pessoa. Ele prega o Evangelho naquela ilha. Deus usa Paulo para curar os enfermos naquela ilha. O nome de Deus é glorificado naquela ilha.
Paulo é usado por Deus na ilha. E depois, Paulo é enviado para Roma. E ele chega em Roma. E lá ele fica em prisão. Ele precisa alugar uma casa. Soldados fazem a guarda dele naquela casa. Era permitido que pessoas o visitassem. E ele ficou, queridos, ali naquela prisão durante 2 anos. Olha só, a gente está aí há um mês e pouco de quarentena. Paulo ficou 2 anos preso naquela casa. E você acha que ele desperdiçou aquele tempo? Não. Durante aqueles 2 anos, aquele homem foi extremamente usado por Deus. E ele continuou dando fruto. Ele continuou dando fruto preso naquela casa durante 2 anos. Paulo foi usado por Deus no navio em meio à tempestade. Paulo foi usado por Deus na ilha de Malta, quando todos naufragaram. Paulo foi usado por Deus na cidade de Roma, capital do Império Romano, quando estava preso em um isolamento, em uma prisão domiciliar, sem poder sair de casa, porque tinha gente ali, tinha soldado. Imagina você, com soldado, com polícia, na porta da sua casa, ó, esse aqui não sai. Nem para ir ali fazer uma compra, nem para ir no supermercado, nem para fazer nada disso. E Paulo foi usado por Deus naquela prisão domiciliar. Ele deu testemunho para os judeus, para os gentios, ganhou vidas para Cristo, escreveu para as igrejas, enfim, foi extremamente usado pelo Senhor naquele lugar. Olha o que diz Atos capítulo 28, olha como Atos encerra, versículo 30 e versículo 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa. Meu Deus, se está difícil para nós, né? Ainda podendo sair aqui, acolá, fazer diante de alguma necessidade, né? Pelo menos os que podem, os que não estão em situação de risco. Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. E aí o versículo 31 diz: pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ele, com toda a ousadia, continuava dando fruto para o Senhor. Meus irmãos, nós não devemos esperar que a situação melhore para que nós possamos dar frutos para Deus. Tem tanta gente sempre esperando, sempre planejando, sempre adiando o fruto para o Senhor. Eu preciso primeiro resolver essa situação na minha vida. Eu preciso que as coisas melhorem. Eu preciso ter mais dinheiro. Eu preciso terminar a faculdade. Ou eu preciso de um emprego melhor. Ou eu preciso de uma promoção, ou eu preciso primeiro casar, ou eu preciso primeiro ter os meus filhos. Não, e as pessoas elas vão adiando, vão protelando, vão deixando para frente, vão sempre esperando uma situação melhor para poderem dar fruto para o Senhor. Não, eu estou passando por muita luta, por muita dificuldade, eu estou sem tempo, eu estou com muita dificuldade, eu estou passando por algumas crises, eu estou com algumas situações que eu acredito que estejam me impedindo. Nada justifica. Absolutamente nada. Nós não podemos esperar que a situação melhore para podermos frutificar. Então, quando frutificar? Quando frutificar? Onde frutificar? Em qualquer lugar. Em qualquer momento. Você precisa frutificar onde você está. E onde você estiver, você precisa dar fruto para Deus. Até mesmo as maiores crises, como essa pandemia, como essa quarentena, podem revelar grandes oportunidades para darmos fruto para Deus. A palavra de Deus não está presa. O Espírito Santo não está limitado. O nosso Deus continua sendo Deus. Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis.
Agindo Ele, ninguém pode impedir. Que privilégio você tem de ser um cristão, de ser um instrumento nas mãos do Redentor, de ser uma pessoa que tem o Senhor, que tem o Espírito Santo, que tem a palavra de Deus. E assim, portanto, você pode ser bênção, você pode dar fruto e você deve dar fruto. Paremos, e se você vive essa experiência, pare de só querer receber. Pare de só esperar dos outros. Que os outros façam, que os outros evangelizem, que os outros preguem, que os outros te ajudem, que os outros te abençoem. Se você é cristão, comece a dar fruto. A Bíblia diz que é assim que o Pai é glorificado, quando nós damos muito fruto. A Bíblia diz que foi por isso que o Senhor Jesus nos escolheu e Ele disse para os seus discípulos, e nós podemos pegar isso para nós, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Fomos escolhidos soberanamente para dar fruto. E quando nós damos fruto, Deus é glorificado. Então vejam bem, que sejamos motivados, que sejamos encorajados pela palavra de Deus, queridos. Todo esse cenário que nos cerca, todas essas dificuldades que são noticiadas, elas não colocam Deus em crise. Deus está nos altos céus, Ele é o Senhor dos senhores, Ele faz tudo o que lhe agrada, Ele é o Senhor, Ele é soberano. Então tenhamos coragem. Tenhamos coragem. Porque mesmo que as referências humanas nos desapontem, os recursos acabem, a palavra de Deus continua nos direcionando. Então vamos obedecer. O nosso Deus é soberano. E a sua soberania garante que Ele vai cumprir todos os seus decretos, tudo o que Ele planejou. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então vamos confiar, irmãos. E finalmente, até mesmo essa crise revela oportunidades grandiosas para que nós, como igreja, continuemos dando fruto. Fruto dentro de casa, fruto que edifica o nosso lar, fruto que edifica as pessoas que a gente pode ter contato através da internet, fruto através da nossa intercessão, do nosso crescimento espiritual. Você pode continuar pregando o Evangelho, pode continuar evangelizando através desses outros recursos, e talvez você tenha até mais audiência e até mais oportunidade de falar com mais pessoas do que você nunca teve. Então, em nome de Jesus, tenha esta certeza de que Deus continua nos dirigindo através da sua palavra. Então, obedeça. Deus é soberano. Então, confie. A crise sempre revela uma oportunidade para darmos frutos para Deus. Então aproveite, obedeça, confie e aproveite. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.